Boa noite, pessoal. Vamos à nossa aula de ciências, dessa semana. Lembrando que o nosso último conteúdo de ciências foi relacionado ao sistema nervoso. E hoje nós vamos começar o tema relacionado à visão. É interessante perceber, que o sistema visual e que a visão ela é importantíssima em nossa vida, né? Muitas pessoas apresentam desde muito cedo problemas no globo ocular e mesmo quando crianças elas passam a ter uma necessidade de usar óculos, para poder estudar e ter uma vida com mais qualidade. Outras pessoas já nascem com alguns problemas relacionados a retina ou globo ocular e por isso tem que passar por cirurgia. Às vezes são processos infelizmente irreversíveis, né? Então, os nossos olhos, eles são uma das formas como a gente tem contato com o mundo e para dar valor a esse sentido tão importante, que é o sentido da visão, basta fechar os nossos dois olhos por alguns segundos e pensar o quanto seria complicado, o quanto seria difícil a vida sem enxergar. É evidente que aqueles que passaram por algum processo ao longo da vida, que perderam a visão ou mesmo que nasceram sem a visão, eles conseguem se adaptar ao mundo, Lógico que é um processo de adaptação lento, mas para o ser humano nada é impossível, Então o texto ele vai explicar como é o processo, como as imagens são captadas e como elas são interpretadas pelo nosso cérebro, como o nosso cérebro capta, interpreta e consegue fazer com que a gente decodifique aquilo que enxergamos nas formas que nós vemos. Quem nunca se questionou se todo mundo vê as coisas da mesma maneira, Se não existe a possibilidade de um ver de uma forma e o outro enxergar de outra maneira. Eu acredito que dentro do nosso mundo físico todos vemos as mesmas coisas da mesma maneira. Todos enxergamos da mesma forma, até porque os nossos sistemas nervosos, os nossos cérebros, eles são idênticos, eles funcionam da mesma maneira e fazem com que enxerguemos as mesmas coisas. Então no mundo físico é assim. A gente consegue ver e interpretar as imagens da mesma maneira. Então o texto ele vai citar as partes que formam o nosso sistema ocular, de que maneira que essas imagens são interpretadas pelo nosso cérebro, e também vai falar um pouco sobre as doenças dos olhos, que atingem muitas pessoas que precisam, por conta dessas dificuldades, usar óculos, usar lentes de contato, ter algum tipo de cuidado diário, com colírios, em razão de ressecamentos, enfim. Então o texto ele trata sobre essas questões e no final a gente tem 4 questões propostas sobre esse texto, que são: como é formado o sistema visual, quais as funções do globo ocular, do cristalino, da retina e da córnea, explique o que é a especialidade médica conhecida como oftalmologia e cite 4 doenças dos olhos, entre as mais comuns. E por último, eu gostaria que vocês assistissem a um vídeo que nós temos um profissional da área da saúde explicando um pouco mais sobre o sistema ocular, como as imagens são captadas, como elas são processadas, a importância do tratamento de algumas doenças, E é muito importante, é muito interessante que todos nós, independentemente da idade, tenhamos essa preocupação do cuidado com os olhos, a partir principalmente ali dos 40 anos, Hoje é muito comum doenças
como a catarata, como o glaucoma, que tem atingido cada vez um número maior de pessoas, e pessoas jovens. E o glaucoma, por exemplo, é uma doença muito séria, porque ela com o aumento da pressão intraocular, acaba fazendo com que os nervos oculares eles se atrofiem e as pessoas elas vão perdendo muito rapidamente e às vezes a visão. Mas isso pode ser paralisado, esse processo pode ser resolvido quando se descobre doenças graves como essas no processo inicial, né? Então é necessário que as pessoas frequentem os consultórios médicos pelo menos uma vez por ano, façam as visitas aos seus oftalmologistas para que não corram riscos de ter problemas sérios relacionados à visão que poderiam ter tido algum tipo de tratamento. Eu falo isso porque na minha família, por exemplo, quando a minha avó ficou idosa, ela teve o glaucoma e eu acompanhei muito de perto esse processo, o quanto foi doloroso, né, para uma senhora que na época tinha mais de 80 anos, perder totalmente a visão. A minha avó ela viveu até 99 anos e ela ficou cega nos últimos anos, né, como eu disse. Isso é muito triste porque a pessoa ela tem uma percepção de mundo e de uma hora para outra essa percepção ela é mudada em razão de uma doença que talvez poderia ter sido tratada, evitada se fosse com precocidade, né? Porque o glaucoma, depois que ele já avançou, infelizmente é uma doença irreversível. Então fica aqui o alerta, né, para que vocês, para que nós, sempre que possível, pelo menos aí uma vez por ano, no máximo uma vez a cada 2 anos, façamos nossas visitas aos oftalmologistas, aos médicos oftalmologistas, principalmente aquelas pessoas que já têm mais de 40 anos, né, que é a maioria, alguns de nós, né, é o meu caso, o caso de alguns dos alunos que estão frequentando aqui, né, outros são mais jovens, mas o fato de ser mais jovem também não significa que eu tenho que descuidar da minha visão. É isso, façam a leitura carinhosa do texto, respondam às atividades, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço, tchau, tchau.